Olá pessoal, boa tarde. Conforme tinha combinado com vocês, semana passada começamos a ver tipos de predicado e hoje eu traria novamente para vocês, certo? Então, vamos ver aqui no quadro. Como eu tinha falado, né, que nós temos três tipos, que são ele verbal, nominal e verbo nominal. Para a gente saber o predicado de uma oração, a gente tem que saber sobre verbo, não é isso? Sempre vamos fazer a pergunta ao verbo. Começando aqui pelo verbal, então predicado verbal, os verbos sempre vão indicar uma ação, como eu já tinha falado, vão indicar ação. Aí eu tenho aqui na primeira oração, meus pais viajaram. Então a gente tem que encontrar o verbo aqui é viajaram. Quem viajou? Meus pais. Então separando, lembrando lá de sujeito, né? Esse aqui vai ser o sujeito da oração, que por sinal é sujeito simples, né? Meus pais. E aqui eu tenho o predicado. E o predicado só é composto, nesse caso é composto só pelo verbo. Viajar indica uma ação, indica, então, a ação de viajar. Logo, predicado verbal. Já nesse segundo exemplo, Cauã chegou ao curso, eu vou separar, né? Aqui eu já achei o verbo, que é chegou. Quem chegou ao curso? Cauã. Então, aqui no Cauã eu tenho o sujeito, que também é sujeito simples, que só tem o núcleo. E aqui eu tenho o verbo chegou ao curso. Chegar indica uma ação, indica. Então, ó, a ação de chegar. Logo, predicado verbal, certo? Então, se o verbo indicar uma ação, o verbo da oração, nós teremos o predicado verbal. Logo depois, nós temos o predicado nominal. Então, no predicado verbal, o núcleo é um verbo que indica ação. No predicado nominal, o núcleo vai ser um predicativo. E o que é predicativo? Predicativo é aquele que vai dar uma característica, um atributo ao sujeito. Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, Vitória é inteligente. Então, quem é inteligente? Vitória. Então, Vitória é o sujeito, como já tínhamos visto antes, sujeito simples, porque só tem um núcleo, que é Vitória. Ah, além do predicativo, que vai indicar a característica, nesse caso, desse predicado vai ser a palavra inteligente, ele vai ser o predicativo, porque é a característica de Vitória. Nós também vamos ter aqui um verbo de ligação. Ele serve para ligar o predicativo ao sujeito. Olha aqui, o verbo é. Vitória é inteligente, indica alguma ação? Não, não tem ação nenhuma aí. Mas indica um atributo, uma característica do sujeito, Vitória. Então, esse é verbo de ligação. Então, toda vez que tivermos um verbo que seja ser ou estar, ou que possa ser substituído por ele, né? O verbo parecer, o verbo continuar, o verbo andar, porque eu posso dizer, eu ando depressa, a indicação, tudo bem? Mas se eu disser, eu ando cansada, esse andar aí pode ser substituído por estar. Eu estou cansada, não indicação. Aí vai ser um verbo de ligação, certo? Então, quando o verbo puder ser substituído por ele ou estar, aí nós temos um verbo de ligação. Veja o próximo exemplo. Carlos parece estressado. Então, quem parece estressado? Parecer é o verbo, viu, gente? Quem é que parece estressado? Carlos. Então, Carlos é o sujeito. Parece estressado é o predicado. Se eu tenho aqui uma característica de Carlos estressado, que é uma característica, por sinal, ruim, essa característica vai ser o predicativo, como está lá em cima. E parece que pode ser substituído por estar, Carlos está estressado, pode ser substituído, vai ser o verbo de ligação. Então, nesses dois casos, eu tenho o predicado nominal. Então, veja qual é a diferença. Predicado verbal, o verbo, indicação, e é o núcleo do predicado. Já no predicado nominal, nós temos uma característica que vai ser o núcleo. E essa característica vai estar sempre ligada ao sujeito por um verbo de ligação. Verbo de ligação porque ele não indica ação, ok? E aqui nós temos o terceiro caso, que geralmente é o que mais pega, porque ele vai trazer os dois, o predicado verbo nominal. Então, eu tenho o predicado verbal e tenho o predicado nominal aqui. Como tem dois predicados? Não, mas eu tenho dois núcleos. Eu tenho duas palavras importantes naquele predicado. E lembre, predicado é tudo que não é o sujeito, certo? O sujeito vocês já estudaram antes.
Aí eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, Carlos chegou estressado. Ah, sim, eu disse que eu vou ter dois núcleos. Um vai ser o verbo, indicando ação, e o outro núcleo vai ser o predicativo, indicando a característica do sujeito ou do objeto. Aí eu tenho, ó, Carlos chegou atrasado. Estressado. Quem chegou estressado? Carlos. Então, Carlos é o sujeito, não é isso? É o sujeito da oração, sujeito simples por sinal, porque só tem um núcleo. Chegou estressado. O verbo chegar indica uma ação? Indica a ação de chegar. Eu nem posso substituir por estar, nem por é. Então, ó, ele chegou, a ação de chegar. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho um verbo que indica ação. E aqui eu tenho estressado, é uma característica. Mas eu vou dar uma dica a vocês. Sempre que eu puder inserir entre o verbo e a característica e, ele, está, aí eu tenho um predicado verbo nominal. Carlos chegou e ele está estressado. Então eu tenho duas orações aí, se fosse para desmembrar. Logo, dois predicativos, certo? Veja esse exemplo aqui. Comi um almoço regional. Aqui eu tenho só o verbo comi, né? O sujeito é um sujeito oculto. Eu, desinicial, você já viu isso aí também. E tudo isso aqui vai ser predicado. Aí, ó, digamos, comi um almoço regional. Aqui eu tenho um verbo de ação, logo, predicado verbal. Ok. E aqui eu tenho regional, que é a característica de almoço. Mas eu posso substituir comi um almoço e ele estava regional? Não. Nesse caso eu não posso escrever e ele estava, nesse aqui. Por quê? Porque regional é uma característica do almoço. Se eu digo que eu comi feijoada, ela não pode ser regional hoje e amanhã não ser mais. Ela é regional sempre, então aqui será um adjunto adnominal. Então, nesse caso dessa frase, eu não tenho um predicado verbo nominal não, viu? Eu tenho só um predicado verbal. Porque eu tenho aqui um verbo de ligação, um verbo de ação. Aí eu tenho só um predicado verbal. Botei para vocês perceberem a diferença. Já no terceiro exemplo, comi um almoço quente. É bem parecido com esse. Quem comeu? Eu. Sujeito desinicial, sujeito oculto. Tudo isso aqui vai ser o predicado. Já tirei o sujeito, tudo vai ser predicado. Comi, indicação. Então, predicado verbal, a ação de comer, uma ação, verbo de indicação. Comi o quê? Um almoço quente. Quente é característica de almoço. É um predicativo, porque aqui eu posso dizer, comi um almoço e ele estava quente. Aí eu posso, porque o almoço pode estar quente, pode estar frio. Então, nesse caso, eu tenho sim aqui um predicativo do sujeito. Se eu tenho um núcleo que indicação, um verbo que indicação, e eu tenho outro núcleo que indica a característica, predicativo do sujeito não, viu gente? Predicativo do objeto, porque ele está caracterizando o almoço e não eu. Então, nesse caso, eu também tenho predicado verbo nominal. No outro exemplo, encontrei-o chateado. Quem encontrou? Eu, mais uma vez, um sujeito oculto, desinicial. Então, tudo isso aqui vai ser o predicado, certo? Quem é o verbo? Encontrar. Encontrei. Esse verbo indicação indica. Se ele indicação, eu tenho aqui um predicado verbal. Aí eu tenho encontrei. Encontrei quem? Ele chateado. Encontrei o chateado. Chateado não é uma característica? É. Se eu dissesse encontrei-o e ele estava chateado, cabe? Cabe. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Quem estava chateado? Ele. Então, eu tenho o predicado verbo nominal também. Tenho dois núcleos, um verbo e um predicativo. Um verbo e um predicativo, que indica atributo, característica. Um verbo e um predicativo. Nesse caso, não. Tem um verbo e um adjunto, que vocês já estudaram também, certo? Então, espero que tenha ficado clara essa diferença entre predicado verbal, onde o núcleo é um verbo de indicação, nominal, onde o núcleo é um predicativo, que vai indicar a característica do sujeito ou do objeto, mas ele é ligado por um verbo de ligação, e o predicado verbo nominal, que tem um verbo de ação, tem dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo, ok? Bye, bye!